Simbora, turma, 22 de maio, muito boa noite. Estamos entrando ao vivo para mais uma edição do nosso Minuto Geográfico, primeira edição da semana. Vamos entrando, convidando os amigos. Estamos ao vivo pelo Instagram e posteriormente esse vídeo também ficará disponível pelo nosso canal aqui do YouTube, beleza? Lembrando a todos vocês que quando terminarmos a live, quem quiser, mande a sua pergunta, mande a sua dúvida diretamente, que na medida do possível, ao longo da semana eu vou entrando e vou respondendo a cada um de vocês, tá bom? Tudo certinho, que coisa boa. Taiwan na área, olha que maravilha. Portugal, tá acordada ainda, mulher? É isso, que coisa boa. Vamos entrando, convidando as pessoas para que a gente possa aí atualizar vocês, falar sobre as novidades, o que é que tem de importante para essa semana, o que é que aconteceu nos últimos dias. Sábado agora, pela manhã, eu fiz uma aula ao vivo com o pessoal do curso, né, com os alunos das duas últimas turmas, e eu falei alguns pontos sobre a OTAN que eu vou trazer hoje aqui também, tá? Para a gente conversar e se atualizando. E é isso aí, beleza? Que maravilha, tá bom? Vou pedir uma coisa a vocês: mandem um aviãozinho, convidem os amigos, convidem todo mundo. Mas já temos aqui mais de 300 pessoas ao vivo, maravilha, isso é muito bom. Eu vou tirar os comentários já, para que vocês possam se concentrar, tá bom? Mas vem, pessoal, eu tenho recebido muitas mensagens, tanto aqui pelo direct, como também os alunos no WhatsApp, perguntando aí: Joca, como é que está a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia? A imprensa, ela parou de dar a devida importância e a sensação é que as pessoas cansaram. As pessoas cansaram um pouco dessa temática, porque parece que não há nenhuma grande novidade, nenhuma novidade significativa, nenhuma novidade relevante. Tem um jornalista da Folha, o André, ele está cobrindo a guerra por lá, e hoje ele postou e enviou algumas fotos muito fortes daquela cidade que a gente chama de Kharkiv. Kharkiv foi uma cidade que caiu na mão da Rússia, um grande pedaço, depois a Ucrânia retomou, e a cidade bem destruída e muitas cenas de corpos queimados com sinais de tortura e corpos de soldados da Rússia. É importante ter esse contraponto. Eu não mostro aqui as imagens. Vocês sabem que eu tenho essa política de não querer. É uma opção minha. Quem quiser ver fotografia de gente morta, desgraça e afins, na internet é o que mais tem, mas aqui não. Afinal, a decisão tem que ser tomada por mim. Mas as imagens muito fortes, né? A gente já tinha visto algumas imagens de soldados ucranianos e agora também soldados russos. Parece que a guerra parte para uma sessão aí de muita, ainda mais crueldade e principalmente desgaste. Se perguntarem: Joca, tem perspectiva da guerra acabar por agora? Vou reforçar o que eu digo para todo mundo: não, essa guerra ela ainda vai durar bastante. Ela pode esfriar num dado momento, mas a tendência no médio e no longo prazo é que nós possamos assistir a uma escalada de tensões. Tem novidades também. O líder da Polônia, não sei se alguém viu, o presidente da Polônia viajou até Kiev. Polônia é um país muito estratégico, porque Polônia faz fronteira com a Ucrânia e recebeu boa parte dos refugiados ucranianos. A gente calcula aí entre 7 a 8 milhões de refugiados, mas se a gente colocar na conta as pessoas que largaram tudo e mudaram de cidade, mas não deixaram o país,
é o que a gente chama de deslocados internos. A gente tem aí facilmente 10 milhões de pessoas e resultado, ele foi o primeiro líder estrangeiro, primeiro presidente, primeiro-ministro de um país estrangeiro a fazer um discurso no parlamento da Ucrânia. O parlamento da Ucrânia voltou a funcionar depois de quase 90 dias, na verdade mais de 90 dias de guerra. E aí o presidente da Polônia, ele foi lá e fez um discurso de muita comoção, ele foi aplaudido de pé. Também saiu a notícia do G7, o grupo das maiores economias do mundo, afirmando que o G7 vai destinar 19,7 bi de dólares para ajudar a economia da Ucrânia. Eu estava vendo, 19,7 bi representa uma grana considerável, representa muito dinheiro, só que a perda total da Ucrânia nessa guerra, se eu pegar todos os setores da economia, ela pode chegar a 4,9 tri de reais. 4,9 trilhões de reais. 1 trilhão de dólares. Então, a ajuda é grande, essa ajuda do G7 é uma ajuda significativa. Os americanos também liberaram um pacote com muito dinheiro, mas o custo total da guerra, a gente estava fazendo essa análise, o Centro de Pesquisa de Política Econômica disse que, tirando as vidas, tirando o custo com as vidas, 1 tri de dólares, então é algo assim muito forte, muito importante que a gente tem que dizer para vocês. Joca, como é que estão os ataques por lá? A Rússia está muito concentrada no leste, naquela região do Mar de Azov, ali também o Mar Negro, porque eu disse para vocês, logo nas primeiras lives da guerra, que o principal objetivo do Vladimir Putin é construir um corredor terrestre conectando a Crimeia ao restante da Rússia e, ao mesmo tempo, tirar o acesso que a Ucrânia tem ao Mar de Azov, para depois tirar o acesso da Ucrânia ao Mar Negro, para sufocar. A ideia é sufocar a economia da Ucrânia, sufocar a economia ucraniana. Então a Rússia tiraria todo o acesso da Ucrânia ao Mar de Azov, ao Mar Negro, e seria sufocar ainda mais a economia ucraniana, mas parece que a coisa saiu do controle porque o mundo não esperava essa união repentina e esse acordar, esse despertar da OTAN. A OTAN despertou muito forte, muito unida e vem centralizando esforços indiretamente para tentar salvar a Ucrânia, no que pese que a Ucrânia não é membro, a Ucrânia não faz parte da organização, ok? Pessoal, falando em OTAN, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Tem um negócio arretado para contar. Vê, eu disse para vocês que a OTAN tem praticamente hoje 30 países membros, mas a OTAN foi fundada por meia dúzia, no final da década de 40, no pós-Segunda Guerra. A OTAN cresceu porque a OTAN tem uma política que a gente chama de política de portas abertas. Então, se você colabora e se você tem um consenso dentro da organização, você pode fazer parte. Exemplo, a Colômbia. A Colômbia não é membro efetivo da OTAN, mas dentro da América Latina, a Colômbia é considerada um país colaborador. E aí tem acesso aí a algumas vantagens da organização. Qual é a novidade? Quarta-feira agora, Finlândia e Suécia, lado a lado, entregaram um documento dizendo assim: OTAN, agora é formal, agora é oficial, a gente quer entrar para a OTAN, quer entrar para a organização para ontem. Só que a Turquia, eu disse para vocês, ela tem poder de veto. Na verdade, para entrar na OTAN, você tem que ter o consenso geral. Se algum país diz que é contra, você não entra. O que pode acontecer é na votação. A Turquia ser o único voto contra, aí a OTAN pode julgar o mérito. A OTAN pode julgar o mérito.
que a Turquia é contra? Ela vai ter que fundamentar. Aí a OTAN vai fazer uma segunda votação. Julgar se o não da Turquia é um não coerente ou é um não incoerente. No fim, o presidente da Turquia hoje falou com o governo da Suécia, falou com o governo da Finlândia e disse: olhe, eu vou ser muito claro, eu vou ser muito direto, eu vou colocar o que ele disse aqui, ó. A menos que vocês mostrem claramente que vão se solidarizar com a Turquia em questões fundamentais, especialmente na luta contra o terrorismo, não abordaremos a adesão desses países à OTAN. A gente não vai abordar positivamente. Então, o Erdogan, ele disse isso. Só que hoje, ele conversou com Suécia e Finlândia e disse: olha, eu quero medidas concretas e sérias, eu quero a solidariedade da Finlândia, a solidariedade da Suécia para liberar a entrada. Mas eu repito, pessoal, se houvesse uma votação e a Turquia fosse o único país membro que dissesse não quero Finlândia, não quero a Suécia, ainda assim a OTAN poderia julgar o mérito. A OTAN poderia chamar e vamos agora julgar, analisar o não da Turquia, para saber se é coerente ou não. No fim, eu acredito que a Finlândia vai entrar, a Suécia também. A grande questão é pelo seguinte: Erdogan é considerado um autocrata. Erdogan, ou Erdogan, o presidente turco, ele é considerado um autocrata, considerado um projeto de ditador. Para outros, ele é um político muito habilidoso, sabe jogar, sabe negociar. A opinião sobre Erdogan é dividida. Eu fui na Turquia, aqui no Instagram, tá? Nos destaques tem a minha viagem, e a Turquia estava em estado de emergência, porque Erdogan tinha sofrido uma tentativa de golpe, que, segundo os opositores, foi tudo mentira. Na verdade, ele forjou uma tentativa de golpe para se perpetuar no poder e aconteceu o que aconteceu. Então, as opiniões sobre ele são bem divididas, tá? O que se sabe é o seguinte: dentro da Turquia tem uma população de curdos. Os curdos formam a maior nação apátrida do mundo. O mundo hoje tem 30 a 35 milhões de curdos. Desses 30 a 35 milhões de curdos, 12 a 15 moram na Turquia. Os curdos têm língua própria, os curdos têm cultura própria, o hino próprio, bandeira própria, cultura própria. Os curdos querem formar o próprio país. Eles querem formar o Kurdistão. E eles querem soberania. Querem que o Kurdistão seja reconhecido internacionalmente. Só que nenhum dos países abre mão. Turquia não abre mão do território, Iraque, Irã, Armênia, Síria. Resultado, nenhum país do Oriente Médio abre mão de um pedacinho, se cada um cedesse um pedacinho, para formar o Kurdistão. Os curdos formam a maior nação apátrida do mundo. A maioria curda vive na Turquia, de 35 milhões, 12 milhões pelo menos na Turquia, e eles reclamam que na Turquia eles são tratados como cidadãos de segunda classe. Exemplo, vários deles mudaram o nome e o sobrenome para não sofrerem perseguição. Exemplo, vai ter uma vaga na universidade, vai ter uma vaga de emprego, e aí, pelo nome e pelo sobrenome, você é curdo. Eita, já é um critério para eliminar curdo. Muitas empresas não contratam. Então, muitos são maltratados, são excluídos, não têm seus direitos respeitados, vivem na fronteira com a Síria por ali, e aí você tem uma violência muito forte. Aí os curdos, desde a década de 80, desde os anos 80, os curdos criaram um exército, o PKK. É o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Esse PKK tem um braço político, diplomático, mais light, e tem um braço armado. Esse braço armado já cometeu ataques terroristas. Carro-bomba, explosão,
estação de trem, explosão no aeroporto, sequestros. E aí alguns líderes do PKK estão na Suécia. Aí o Erdogan diz assim, ó, Suécia, manda essa galera do PKK para cá, para ser julgada, que eu te aceito na OTAN. Aí a Suécia disse, olha, não é bem assim. O PKK é considerado pela Turquia uma organização terrorista, mas não é o mundo inteiro que considera o PKK uma organização terrorista, e eles dizem que fugiram da Turquia, estão na Suécia, principalmente, estão na Finlândia também, porque tem medo de serem mortos, são refugiados, tem medo de perseguições. A gente vai aguardar. Os curdos ficaram muito famosos, né? Recentemente, porque lutaram contra o Estado Islâmico. Criaram um exército para lutar contra o Estado Islâmico, aquele grupo terrorista. Foram importantes na derrubada de Saddam Hussein, o ditador do Iraque, nos anos 2000. Eles querem formar o próprio país, com o próprio território, com soberania, mas parece que o mundo está pouco preocupado. Eu vou dizer uma verdade para vocês aqui. Não sei se alguém vai discordar. Vou falar uma verdade. Sabe quando é que o mundo vai debater a questão curda? Quando acontecer uma desgraça. O mundo vai começar a se importar com os curdos quando acontecer, infelizmente, uma desgraça. Um genocídio, limpeza étnica. Infelizmente, parece que tem que acontecer. Infelizmente. Interessante, pessoal. Segunda Guerra Mundial. Parece que as pessoas caíram a ficha depois da Segunda Guerra. O que fizeram com o povo judeu, com os ciganos, Testemunha de Jeová e tantos outros grupos. Parece que o mundo só caiu em si no pós. Parece que o mundo espera que aconteça uma desgraça com os curdos para que possam dialogar nesse processo, tá? Para que possam dialogar nesse processo. Mas fala-se muito pouco. Fala-se assim muito pouco. Se você parar para analisar, eles não são árabes, não são turcos. Eles têm as próprias crenças. Querem formar o próprio país e dentro da Turquia e de outros países são tratados como cidadãos de segunda classe. Infelizmente. Ok? Professor, mais alguma novidade? Tem, ó. Quem é que está por aí ainda? Mais de 500 pessoas, isso é incrível. Saiu a notícia quentinha agora, que a Rússia proibiu centenas de americanos, quase 1000, de viajarem para a Rússia, como se eles fossem para lá. Isso é simbólico, gente. Essa proibição de viagem é simbólica. Na lista tem Joe Biden, senhor Zuck, do Facebook, aqui do Instagram, Morgan Freeman, assim, vários artistas estão nessa lista, políticos, Morgan Freeman, Mark Zuckerberg, Joe Biden, estou vendo aqui a lista, tem um monte, proibidos de viajarem para a Rússia, como se eles fossem para lá agora. É mais uma questão simbólica, ok? Próxima notícia também, pessoal, bem interessante, de hoje. Alemanha e Catar assinaram um acordo de parceria energética. Alemanha e Catar assinaram um acordo de parceria energética. O Catar é um país que faz parte do Golfo, é uma ditadura, monarquia absolutista, sede da próxima Copa do Mundo, grande investidor nos esportes, né? Quem acompanha aqui o Minuto Geográfico já ouviu aqui um termo chamado sports washing. Sports washing, o governo do Catar, ele investe pesado nos esportes. Esportes mexem com emoções, mexem com um grande público, com as emoções. Então parece que a ideia é utilizar essa plataforma esportiva para passar uma ideia de normalidade, para passar uma ideia de que, olha, fazer propaganda do próprio país. O Catar é o terceiro maior exportador do mundo do gás. Só perde para a Rússia e para os Estados Unidos o gás natural liquefeito.
o GNL. E aí, acabou de fechar uma parceria com a Alemanha. A partir de 2024, o Catar quer ser o maior fornecedor de gás para a Alemanha. Lembrando, a Alemanha quer parar de comprar gás da Rússia, mas não tem alternativa imediata. Então, Catar e Alemanha querem estabelecer uma parceria energética. Eu estava vendo aqui, ó o que eu estava vendo aqui. O Catar disse que pode suprir de 25% a 30% do gás que a Alemanha precisa. De 25% a 30% do gás que a Alemanha precisa viria do Catar. Joca, dá para confiar no Catar? Olha, o Catar, fazendo uma análise aqui, tem feito um papel de Suíça do Oriente Médio. O Catar, não sei se alguém observa, está fazendo mediação de conflitos. Exemplo, essa briga entre Estados Unidos e Talibã, o Catar mediou. O conflito entre Israel e Hamas e a Jihad Palestina, o Catar fez a mediação. O Catar virou um centro de diplomacia no Oriente Médio, de negociações. Se dá para confiar no Catar como fornecedor de gás, eu penso que nenhum país pode ficar refém do outro em armas, em energia, em infraestrutura. A gente não pode, primeiro, depender de uma única fonte de energia. Isso é burrice. Isso é uma grande burrice, o que a Europa fez nos últimos anos. Grande burrice o que a Europa fez nos últimos anos. Com uma pauta ambientalista justa, necessária, mas sem planejamento e que por vezes buscou mais lacrar do que resolver a problemática. A questão ambiental é justa e necessária. Ninguém está discutindo isso aqui. Tá? Então, parar de depender da Rússia para depender do Catar é risco. E outra, depender só do gás natural é perigoso, tá? Você só vai deixar a dependência de um para outro. Isso é algo que a gente tem que analisar. Mas o Catar hoje não é hostil. O Catar hoje tem boas relações, tem feito um papel de diplomacia forte, saindo do isolamento recente. O Catar por anos foi acusado de dar guarita a grupos terroristas, quis provar que não, tem investido em comunicação. A gente vai observar, ok? Novidade, para quem achava que os talibãs do Afeganistão eram bonzinhos, depois de proibirem as meninas da 6ª série de irem para as escolas, agora, depois de proibirem homens e mulheres de jantarem juntos em público ou frequentar os parques no mesmo dia, o Talibã agora proibiu jornalistas de mostrarem o rosto. Jornalista do Afeganistão só entra ao vivo ou gravado cobrindo o rosto. Últimas semanas, mudança radical, tá? O Talibã, que estava querendo mostrar uma parceria, o Talibã que queria mostrar uma parceria com a comunidade internacional, preservando o direito das mulheres. Eu vou tirar o chat rapidinho e volto, tá? Preservando o direito das mulheres, vem fazendo mudanças radicais, mostrando para o que veio. Ó, todas as mulheres em público têm que cobrir da cabeça aos pés, só o olho visível. Na televisão também, só o olho visível, um pedaço do rosto, tá? Mulheres não podem sair de casa sozinhas, só com homem, algum parente do sexo masculino, a não ser com raríssimas exceções. Então, voltaram, meus amigos. O Talibã está mostrando o que nunca deixou de ser um regime repressor, e teve gente que aplaudiu o Talibã, porque tem gente que tem um sentimento anti-americano tão forte que é capaz de aplaudir a política talibã, ainda que a política talibã vá de encontro a tudo que você prega. Mas parece que o sentimento anti-americano, para alguns, é mais forte. Incrível, né? Contradição de algumas pessoas é
Impressionante. Não que a gente aprove o que os americanos fizeram por lá em 20 anos, mas são duas questões distintas, ok? Tem mais uma notícia sobre a China e o Canadá. O Canadá, a qualquer momento, não sei se oficializou, mas eu acho que não, o primeiro-ministro vai proibir a Huawei, ou Huawei, aquela empresa do 5G chinesa. Ela vai ser proibida no Canadá. Eu sabia que isso ia acontecer. Essa proibição já era para ter acontecido há uns 3 anos. Não sei se alguém lembra, em 2018, um diretor da Huawei foi preso. Um diretor financeiro foi preso no Canadá. Tá? A China prendeu 2 canadenses. Em resumo, prática de espionagem. Os americanos alegam que os equipamentos da Huawei podem permitir que o governo chinês interfira na rede 5G. Que a China possa coletar dados nossos e possa usar para alguma coisa. Vocês não acham também que essas grandes redes sociais já não coletam os dados? E vocês não acham que no decorrer da história nenhuma dessas redes aqui trabalhou direto ou indiretamente com o governo americano? Mas enfim, os americanos brigam para que seus aliados possam banir a Huawei e outras empresas chinesas. E aí o Canadá deve seguir esse caminho, proibindo, pela questão da espionagem, o risco de que os dados dos seus cidadãos possam vazar e que a China possa usar isso. A China disse que vai responder banindo empresas canadenses de lá e sobretaxando alguns produtos do Canadá. Bora ver no que é que isso vai dar. Ok, meus amigos? Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Batemos aqui mais de 600 pessoas no pico. Que coisa boa. Que espetáculo. Quem gostou do Minuto Geográfico de hoje? Quem gostou do Minuto de hoje? Elon Musk veio para o Brasil. Quais são as consequências, as implicações? Nada concreto ainda. Ele quer investir na parte de monitoramento, de comunicação, de satélite, trazer a internet dele para cá, tentando baratear. Nada concreto. Mas eu não acho ruim um cara do porte dele, um empresário como ele, visitar o Brasil. Se ele trouxer investimento para cá, eu acho ótimo. As pessoas têm necessidade de falar mal do cara. Por quê? Porque ele tem dinheiro. E porque ele vai investir. Se ele investir e gerar emprego aqui, eu estou achando ótimo. Achando ótimo. Eu acho que vai ser oficializada Suécia e Finlândia. E acho que vai escalar. Agora a Rússia sozinha não consegue abrir muitas frentes de guerra. Ela precisaria da China. A pergunta é se a China vai comprar essa briga. Hoje eu penso que não. É isso. Dúvida? Bateu? Meus queridos, um beijo grande para vocês. Quem puder, comenta aí o que achou quando eu postar. Compartilha, porque o Instagram agora, orgânico, está se acabando. É conteúdo pago só. Como eu não estou pagando, eu conto com a colaboração de vocês. Pessoal do YouTube, dá um like aqui no canal, bota para seguir, manda as perguntas que eu vou respondendo. Valeu? Vou ficar com as meninas, tá bom, gente? Tranquilo, tranquilo? Vou responder, prometo. Pode mandar. Valeu. Beijão. Fui.